Fala pessoal, aqui é Douglas trazendo aí mais um vídeo para vocês, como de sempre, né? Convidando aí vocês a se inscreverem no canal, darem like no vídeo, ajudar a compartilhar esse conteúdo para que o canal possa crescer e atingir mais pessoas, tá? Bom, nesse vídeo que eu tô trazendo hoje, eu vou falar aí sobre o Bitcoin e mais especificamente sobre um relatório, né, um documento que foi publicado pela Fidelity relacionado ao Bitcoin. E nesse artigo diz que o Bitcoin ele não tem concorrentes, né? A Fidelity fala isso. E quem é a Fidelity? A Fidelity é uma das mais importantes corretoras de valores lá dos Estados Unidos, tá? Se não a mais importante corretora digital. Então, a partir da Fidelity, os clientes, os usuários podem negociar ações aí na Nasdaq, na Dow Jones, enfim, em diversos locais, comprando as ações e negociando as ações. Então, a Fidelity é uma das mais importantes. A Fidelity trazer um relatório, um documento relacionado ao Bitcoin, isso já mostra, né, o poder que o Bitcoin tem, e é importante que nós, enquanto investidores, saibamos desse poder, tá? Eu sempre trago aqui moedas, altcoins, memecoins, mas é bom saber que todas essas moedas elas dependem do Bitcoin de uma forma ou de outra. E é isso que essa reportagem aqui vai trazer, tá? Essa reportagem é da Livecoins e eu vou falar aqui um pouco dela. Vamos lá. Em documento publicado nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro, a Fidelity aborda um questionamento comum entre investidores: em qual criptomoeda investir? A partir disso, a empresa aponta que o Bitcoin não tem concorrentes. Bem, essa é uma pergunta extremamente comum. Muitas pessoas falam, como é que eu faço? Qual a moeda que eu devo investir? Por onde é que eu começo? E é uma pergunta que, dependendo da pessoa, do contexto, do perfil, pode mudar de uma forma ou outra. No entanto, a Fidelity traz aqui que, independente da pessoa, o Bitcoin é uma moeda que não tem concorrentes. E ela vai dizer o porquê. Para ser mais específico, a Fidelity afirma ser preciso separar o Bitcoin de outras criptomoedas. Afinal, embora o Bitcoin tenha perdido boa parte de sua dominância ao longo da última década, não há outro projeto similar que apresente riscos a ele. Então ela diz, como um bem monetário, o Bitcoin é único. Portanto, não apenas acreditamos que os investidores devem considerar o Bitcoin primeiro para entender os ativos digitais, como também que o Bitcoin deve ser separado de todos os outros ativos digitais que vieram depois. Vou fazer um ponto aqui, vamos lá. Muita gente que está entrando no mercado de criptomoedas, né? E até mesmo um foco aí do canal que eu criei, que tenho trazido as criptomoedas, vem buscando criptomoedas que tragam ganhos altos ao longo prazo. Então você tem moedas que podem dar 100, 200, 1000, 3.000% de retorno ao investimento ao longo prazo, né? E aí você baseia-se isso em outras moedas que surgiram, como por exemplo a própria Shiba, que trouxe mais de 3 milhões de retorno de investimento aos seus investidores que começaram no projeto lá no início. Então, as pessoas que começaram com a Shiba teve todo esse ganho. A Shiba literalmente criou milionários. E isso que muita gente que está entrando no mercado de criptomoedas busca uma moeda que possa fazer uma mudança de vida. Todos nós buscamos uma mudança de vida. No entanto, é preciso entender que o mercado de criptomoedas não em sua maioria, um mercado de moedas altcoins ou memecoins. Ao contrário, a maior dominância do mercado é ainda e será durante um bom tempo o Bitcoin. Mesmo projetos aí como o próprio Ethereum, que está na segunda posição das moedas com maior dominância de mercado, ainda assim não é uma ameaça ao Bitcoin. Que dirá os outros projetos minúsculos, que a sua dominância do mercado ela não tem nem um valor irrisório em relação ao que o Bitcoin tem. O Bitcoin já passou ano passado, de 2021, da casa do $1 trilhão de market cap. E há pesquisas aí, há analistas que dizem que o Bitcoin vai bater 11 trilhões de market cap até o final da década. Então, nós vemos realmente uma dominância muito forte no Bitcoin. Além disso, o Bitcoin, por causa dessa dominância, influencia diretamente nas outras moedas. Então, é comum nós vermos moedas caírem, desvalorizarem quando o Bitcoin desvaloriza e valorizarem quando o Bitcoin valoriza. É um processo natural, porque as pessoas quando vão sair de um projeto de criptomoeda, se elas estão saindo do Bitcoin, que é, digamos assim, a mais conhecida e a que tem a possibilidade a longo prazo maior,
que dirás das outras que são desconhecidas, né? Então, se você tem uma moeda que é mais segura, como o Bitcoin, você investiu nela, investiu também em outra totalmente desconhecida, se o Bitcoin está caindo, essa outra desconhecida pode cair ainda mais, porque o retorno dela, a segurança dela, o projeto dela a longo prazo é totalmente desconhecido. Então, o Bitcoin influencia nas outras moedas dessas duas formas. Vamos continuar lá. O Bitcoin como um bem monetário. Aí diz, iniciando suas comparações, o relatório da Fidelity aponta diferenças entre o Bitcoin, o ouro e as moedas fiduciárias. Então ele vai separar aí em 7 pontos: durabilidade, divisibilidade, fungibilidade, portabilidade, verificabilidade, escassez e histórico. O Bitcoin só fica para trás neste último ponto. Então, o que é que nós estamos vendo aqui que a Fidelity fez? Ela pegou o ouro, que durante muito tempo foi a base financeira da economia moderna, não só da economia moderna, da economia mundial. O ouro foi a principal moeda, o principal meio para se comparar o poder de um país para outro. Quanto mais ouro um país possuía, mais poderoso economicamente esse país era. Por isso que os Estados Unidos, durante muito tempo, e ainda é uma potência econômica, porque os Estados Unidos possuem aí uma das maiores reservas de ouro minerados, né, disponíveis para a troca do mundo. Isso fez com que os Estados Unidos tivesse essa relevância mundial e o poderio econômico muito grande. E aí ele compara o ouro, compara a moeda fiduciária, que é como o dólar, o real e o euro, e aí coloca o Bitcoin nessa comparação. E aí ele vai trazer dentro de vários elementos os pontos positivos, né? E vamos lá. Primeiro, com relação à durabilidade. Ele bota o ouro e o Bitcoin com um pontinho aí positivo. E ele bota a moeda fiduciária com pontinho negativo. Então ele fala assim, né? Enquanto todas elas são fisicamente duráveis, tá? E realmente são, o ouro é durável, a moeda fiduciária é durável, o papel moeda, de certa forma, ele é durável, e o Bitcoin é um asset digital totalmente durável. Não tem como você destruir o Bitcoin, tá? Tipo, você tem um Bitcoin na sua conta, ele não vai derreter, entende? Ele pode derreter o valor dele, mas um Bitcoin em si, como objeto, como algo que você consegue tocar, você não consegue tocar, né? Mas como algo que você consegue definir a durabilidade dele, você sabe que ele não vai apagar, não vai acabar, né? Não vai perder essa durabilidade. E aí ele continua falando, né, que ao longo da história, no entanto, a moeda fiduciária ela não conseguiu manter o seu poder de durabilidade, né? O poder de compra dela e o poder de durabilidade. Isso é fato. Em quantos países nós temos aí diversas moedas fiduciárias que surgem e acabam com o tempo, né? Então, no Brasil, você já teve o real, você já teve o cruzado real, cruzeiro, sei lá. Você teve diversos papéis moedas, diversas moedas que foram surgindo no Brasil e no mundo de forma geral, né? Você teve marco, você tem o euro, tem a libra, enfim, você tem uma infinidade de moedas que vão sendo criadas, que vão surgindo e vão sumindo do nada. Então, enquanto durabilidade, o ouro e o Bitcoin, ponto positivo. Divisibilidade, o Bitcoin e o papel moeda, ponto positivo. E o ouro, ponto negativo. O ouro, claro que você consegue dividir o ouro, mas você consegue dividir o ouro em pedaços menores de ouro. Enquanto o Bitcoin, você consegue dividir o Bitcoin em até 8 casas decimais. O ouro não, você pega 1 quilo de ouro, você vai quebrando, dividindo em pedacinhos de ouro, até que você tem um limite, que é um limite tangível, palpável, né? Você não vai conseguir diminuir o ouro que você tem ali a um nível atômico, não é possível. Você tem que tocar o ouro para conseguir, até um pozinho do ouro para poder conseguir negociar, para aquele ouro ter algum valor. Já o Bitcoin, você consegue dividir ele até em 8 casas decimais. O papel moeda, você consegue dividi-lo até a casa dos centavos, né? Ele é mais divisível do que o ouro, mas não tanto quanto o Bitcoin. Fungibilidade. Tá, o conceito de fungibilidade é você trocar um objeto por outro objeto, tendo ambos objetos tendo o mesmo valor. Então você pega um quilo de carne e outro quilo de carne do mesmo de boi, você consegue trocar 1 quilo de carne por outro quilo de carne. Sei lá, você consegue pegar uma barra de ouro com outra barra de ouro, ambas você consegue trocar. Eu tomo uma barra de ouro aqui e me dê aí uma outra barra de ouro, elas têm o mesmo valor. Só que você não consegue pegar
um real e trocar exatamente por um papel moeda de $1, porque não representa o mesmo valor. O dólar hoje ele representa 5 e pouco, então você precisaria ter 5 papel moeda de R$1, mais algumas moedas de centavos, para que você tivesse a capacidade de trocar para $1. Então, essa troca não é 1 para 1, é 1 para muitos ou para alguma quantidade. Então, o papel moeda ele não é tangível, pois ele muda o valor dele a depender do papel moeda. No entanto, o Bitcoin no Brasil é o mesmo Bitcoin nos Estados Unidos. Ainda que você possa criar o par, Bitcoin dólar, Bitcoin real, não importa. O Bitcoin, enquanto moeda digital, ele tem o mesmo valor que um Bitcoin enquanto moeda digital em outro país. Não importa quando você vai transformar ele em uma moeda, no fiat, né? No par dele. O importa é que ele, enquanto um Bitcoin, ele é igual a um Bitcoin em qualquer outro canto. A mesma coisa é uma barra de ouro de 1 quilo. Ela vai representar uma barra de ouro de 1 quilo em qualquer outro lugar. Portabilidade. Aqui nós vemos que o ouro perde um ponto, o Bitcoin e a própria moeda ganha um ponto. Isso é óbvio, né? Mesmo o ouro, ele tendo um maior valor agregado, né? Digamos assim, por quantia de ouro, nós vemos que comparado aos outros, ele é o mais difícil de transportar, o mais difícil de você levar para algum lugar. Então você vai comprar uma casa de R$1 milhão, você não vai levar R$1 milhão em barras de ouro, né? Quem faz isso é o Silvio Santos. Então o Silvio Santos dava prêmios em barra de ouro, mas você não vai fazer isso, porque o ouro é pesado, é difícil de transportar, o ouro tem toda a questão de segurança envolvendo o ouro, etc. Já o papel moeda, apesar de também ele ser pesado, mas ele não é tão pesado quanto o ouro, né? E você consegue transportar o papel moeda de uma forma melhor. Tipo, você tem R$100 na sua carteira, mas você não vai ter R$100 em ouro na sua carteira. Você não vai levar para eu quero comprar aí um pastel, vou pagar em ouro. Você não vai fazer isso. Você vai pagar em um papel moeda. E o Bitcoin, ele, com certeza, ele é muito fácil de transportar, é um meio digital. Eu tenho uma carteira digital, você tem outra carteira digital, eu quero comprar 20 Bitcoins, eu vou transferir 20 Bitcoins para sua conta, já foi. Eu não tenho problema nenhum de ter que transportar esse papel, porque ele é extremamente transportável, né? Porque ele é um meio digital. Verificabilidade. Então, nós temos um ponto negativo para o ouro e um ponto negativo para o papel moeda, né? O que acontece? Esses dois, nós vemos que, apesar do ouro, por exemplo, ele ser verificável, né, você conseguir verificar a validade do ouro, já existiram diversos mecanismos de falsificação. Então você tem papel moeda que isso aqui é falsificado, você pode falsificar o ouro, né, criando a aparência de um objeto como um ouro, né, um objeto dourado. Você vê quantos anéis tem aí que são dourados, mas não é feito de ouro, é feito de um outro elemento que simula a aparência do ouro. Para você saber que se realmente é um ouro, você vai ter que ter algumas medidas de avaliar que aquele objeto realmente é de ouro e não de um metal falsificado. Da mesma forma o dinheiro. Você tem papel moeda, existem diversos mecanismos, marca d'água, etc. Só que os falsificadores também conseguem copiar muito desses mecanismos. Então você tem que ter todo um processo para saber se aquela moeda é real ou não. E o Bitcoin não tem isso. Pelo fato dele estar em uma blockchain, a verificabilidade do seu Bitcoin ela é feita por toda a blockchain. Então, se a blockchain ela verifica a autenticidade daquele seu contrato, já foi. Ele é um contrato verdadeiro que não pode ser falsificado. Você não consegue falsificar um contrato validado dentro de uma blockchain. Então, eu não consigo falsificar um Bitcoin. Não há possibilidade disso, tá? Escassez. Nós temos um ponto para o ouro e um ponto para o Bitcoin. Realmente, o ouro ele é escasso, né? É um minério e é um minério escasso, onde à medida que for sendo explorado, uma hora ele vai acabar, né? Porque ele é um material não renovável. O Bitcoin também é escasso. Nós temos aí uma quantidade de moedas disponíveis no mercado delimitada, fixa. Não vai ter mais do que aquilo que está ali. Então, à medida que o tempo for passando, essa moeda vai ficando cada vez mais escassa, vai ficando cada vez mais difícil de encontrar moedas de Bitcoin disponíveis no mercado. E quem tiver vai cobrar mais, né, pelaquela moeda. O papel moeda não é escasso. Tá? A escassez do papel moeda depende do governo. Se o governo, de repente, quiser imprimir mais papel, ele vai lá e imprime o papel e acabou. Então, na teoria, o papel moeda ele não tem uma escassez. Ele depende da política de cada governo, depende da política dos bancos centrais aí de cada governo. E aí vem o track record. No track record, o ouro ganha
e o Bitcoin e o papel moeda perde, né? O ouro, obviamente, ele tem um histórico de negociação altíssimo, de longo prazo, né? É o maior de todos. Como eu falei, desde a fundação das sociedades modernas, o ouro está lá sendo utilizado como uma moeda de troca, né? Desde antigamente. Então você tinha as moedas de ouro, as pessoas trocavam essas moedas de ouro. Então ele tem um histórico de troca gigantesco, né? E ele também foi capaz de manter o poder de compra. Então, se você tem um ouro, o poder de compra de que tem uma quantidade de ouro, ela se manteve durante um bom tempo, porque o papel ele deu esse poderio, esse poder de rastreabilidade vindo desde muito tempo. Já o papel moeda e o Bitcoin, não. O papel moeda ele perde esse histórico ao longo do tempo, é óbvio, porque você tem aí inflação que muda o papel moeda, o valor da moeda, depois de repente você muda de moeda, agora não é mais cruzeiro, cruzado, é real, não, agora vai ser outra moeda, tá? O real agora vale tanto de dólares, o real agora não vale nada, porque você coloca a inflação aí que muda a valorização da moeda. Então, você tem diversos elementos que fazem com que o histórico dele não seja constante. O Bitcoin também. O Bitcoin é porque é o mais novo de todos, né? O Bitcoin tem pouco tempo, ainda não dá para fazer uma avaliação desse crescimento, né, do Bitcoin. Existem várias análises, mas não existe nada firme, cravado na pedra. Então eu falo, enquanto isso, o ouro apresenta 3 desvantagens, já as moedas fiduciárias elevam este número para 5, incluindo o ponto mais importante, que é a durabilidade. Afinal, perdem tanto poder de compra que precisam ser substituídas, ou então apelar para corte de zeros. Isso aí foi o que eu falei. Concorrentes do Bitcoin. Conforme o Bitcoin é um dinheiro melhor que ouro e moedas fiduciárias, como mostrado acima, seus principais concorrentes seriam outras criptomoedas, obviamente. Todavia, a Fidelity aponta que não há outro projeto de mesmo foco que apresente riscos para o Bitcoin. Ao compará-lo com Ethereum, segunda maior criptomoeda, o relatório aponta as diferenças entre os projetos. Enquanto o Bitcoin é uma rede monetária segura e descentralizada, o Ethereum funciona como um computador global distribuído. Indo além, outra grande diferença entre os dois projetos está relacionada à política monetária. Enquanto a oferta de Bitcoin é fixa e pré-programada, o Ethereum não só mudou ao longo do tempo, como também é esperado que mude novamente. Em outras palavras, o Ethereum ele não serve como moeda. Por aí nós vemos que tem o Ethereum 2.0, o projeto evolui, a camada 2, é isso, aquilo, outro. Então, nós vemos muita mudança na moeda, né, no Ethereum. E por ele ter tantas mudanças, né, por ele ter tanta coisa indefinida, ele não pode ser usado como uma moeda, como um bem monetário. Porque para ter um bem monetário, a moeda precisa ter, o objeto precisa ter pelo menos estabilidade a longo prazo. E o Ethereum não tem isso ainda, enquanto o Bitcoin já tem tudo criadinho, tem já a sua rede segura e descentralizada, tá? Ele já tem todos os detalhes dele monetário fixado e não vai mudar. Com isso, voltamos aos reais concorrentes do Bitcoin, seus forks. Que aí nós vamos ter, né, o Bitcoin Cash, o Bitcoin SV, Bitcoin Gold e outras moedas como Decrypt, Digibyte, Dogecoin e o Litecoin, que por muito tempo foi conhecido como a prata das criptomoedas. Mesmo com blockchains mais rápidas, como no caso do Litecoin, o Bitcoin sempre manteve uma alta dominância. O mesmo em relação ao Bitcoin Cash, durante a guerra do tamanho dos blocos e também com a recente explosão da Dogecoin por conta dos tweets do Elon Musk. Portanto, a cada ano fica mais difícil acreditar que alguma criptomoeda apresente um risco ao Bitcoin. E aí nós vemos, por exemplo, o Dogecoin surgiu aí e ele foi subindo e basicamente ele depende do tweet do Elon Musk. Tanto é que surgiu o Shiba, e o Shiba, sem esses tweets do Elon Musk, subiu bastante, quase rivalizando aí e tirando o Dogecoin da posição. Chegou a tirar o Dogecoin de sua posição. Então ele não o Dogecoin está longe de ser uma moeda que vai rivalizar com o Bitcoin. Está longe, longe mesmo. Tanto em termos de projeto, quanto em termos de confiabilidade, porque uma moeda que depende de uma pessoa não é uma moeda confiável. Digamos que essa pessoa, Elon Musk, acorde de pá virada e diga, o Dogecoin é uma merda. Nossa, perdeu todo o valor. Mas com o Bitcoin não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Apesar que o Elon Musk também já influenciou na valorização do Bitcoin, tá? Mas isso aí é tópico para outro vídeo. Aí ele vai falar aqui um pouco mais do Bitcoin. Uma das principais características do Bitcoin, posteriormente herdada por muitas outras criptomoedas, é o Bitcoin ser tanto um sistema de pagamento, uma rede, quanto uma moeda.
Desta forma, é claro que o Bitcoin fica para trás em escalabilidade, por exemplo. Todavia, o relatório da Fidelity aponta que o Bitcoin pode ser introduzido em outras blockchains, como Ethereum, em forma de token. E é isso, eu já fiz um vídeo, né, explicando aí que você pode fazer, né, o swap para uma moeda de uma outra blockchain. Então você consegue criar um par do Bitcoin para a rede Ethereum, fazendo esse swap aí, fazendo uma mudança para o Bitcoin. Dessa forma, embora se perca a segurança do blockchain do Bitcoin, os detentores de Bitcoin podem aproveitar casos de uso em outras redes. O mesmo vale para outros sistemas como cartão de débito. Então, esse relatório da Fidelity traz várias informações aí sobre o Bitcoin. E vamos aqui dar uma olhada no Bitcoin. O Bitcoin está aí no momento na casa dos 38.413 dólares. Então ele está querendo desenhar um triângulo ascendente, vamos aguardar. Ele já passou aí por um processo de desvalorização, só que as últimas notícias foram boas, né? O mercado tem aquecido, nós temos visto uma diminuição nos atritos entre a Rússia e a Ucrânia, principalmente porque vários países têm entrado de forma diplomática nessa resolução. Vimos também a questão do hash do Bitcoin voltando a patamares altos, vemos a Rússia demonstrando interesse em legalizar e utilizar o Bitcoin, e muitos outros países legalizando. E agora, uma notícia de hoje, de 1º de fevereiro, é que a Índia legalizou as criptomoedas, obviamente colocando aí 30% de imposto sobre as criptomoedas, mas não baniu, como se esperava no passado. Ela não baniu, ela vai, ao contrário, legalizar, regulamentar e, óbvio, cobrar imposto. É claro que ao longo do tempo esse imposto pode diminuir, mas é uma boa notícia já que o mercado de criptomoedas na Índia tem crescido. Afinal de contas, é uma das maiores populações do mundo. Se eu não me engano, a segunda maior população, perdendo aí para a China. Bem, então nós temos notícias positivas, vemos uma possibilidade grande do Bitcoin romper. Se ele tem todos os indicadores aí que está em um processo de rompimento, e eu acredito que ele vai bater lá na casa de 50 mil. Antes disso vai chegar aqui, testar os 43 mil, né? Ele vai ter aqui uma resistência aqui nos 43, aqui, melhor dizendo. Ele tem uma resistência para superar aí, e depois, se ele vencer essa resistência dos 43, ele vai bater 50, e aí não sabemos ainda onde é que ele pode chegar. Alguns analistas falam que até o final de 2030 ele vai estar valendo $1 milhão, tá? Meu capital, maior parte do meu portfólio não é em Bitcoin, obviamente, em outras criptomoedas. No entanto, eu tenho sim uma quantidade de bitcoins justamente pensando a longo prazo, pensando em como uma moeda estável, né? Eu tenho aí o Bitcoin para ser uma moeda estável. Em vez de ter um real que desvaloriza ou que sofre influência da inflação, eu prefiro uma moeda como o Bitcoin que não sofre tanta influência da inflação. Claro que está desvalorizando, mas o poder de compra com o Bitcoin comprado nessa faixa aqui vai me trazer um retorno considerável, tá? Ele pode cair, pode, mas não só eu, como muitos analistas acreditam que ele venha a recuperar depois dessas últimas notícias. Vale a pena ficar de olho, pois o mercado de criptomoeda é muito volátil, muita coisa pode acontecer. Bem, pessoal, esse era o vídeo que eu tinha para trazer hoje para vocês. Obrigado e aí até a próxima.